Está começando mais uma maravilhosa aula de ensinando inglês de graça. De graça é essa proposta mesmo, é isso mesmo que você ouviu, até que você saia do básico, aqui no Mr. Speak English. Já ultrapassamos a incrível marca dos 700 inscritos, nesta que é a data de quinta-feira, 16 de abril, este projeto que inaugurou dia 6 de abril, e a proposta é inglês gratuito às 2 horas da tarde no YouTube de segunda a sexta. Complementarmente, vou lançando vídeos aí para temperar este nosso curso de inglês, voltado especificamente neste momento para você que está querendo aprender inglês, para iniciantes, para você que tem aquela jornada máxima, aquela jornada heróica no inglês e que ele não sai, ele não nasce. Então vamos fazer ele acontecer. A gente já está fazendo ele acontecer. E para isso eu conto com a sua ajuda, já sabe, né? Aquela coisa, ativa a notificação, aperta os botõezinhos todos aí que tem nesse painel mirabolante do YouTube, mas principalmente ajuda a divulgar para que a gente alcance logo 1.000 inscritos, 1.500, 2.000 inscritos, porque afinal de contas eu estou ensinando aqui uma coisa que é muito valiosa, que é dor de muita gente, que causa arrepios no cotovelo de muita gente, mas que é simples, pessoal, a gente vai ver que é bem tranquilinho. Eu costumo dizer que o inglês é uma língua simples de aprender. Difícil mesmo é a gente aprender em meio à vida adulta, né? Com tantos compromissos e contas a pagar e pepinos e abacaxis para resolver. E aí, de repente, a gente tem que aprender uma segunda língua aos 25, 30, 35 anos de idade. Mas não se desespere, porque há solução no fim do túnel. E eu vou aqui tentar com você, vou segurar sua mãozinha no escuro, não tenha medo do escuro no inglês. Eu vou segurar a sua mãozinha e a gente vai atravessar esse túnel do básico. Vamos fazer nascer. Seguinte, às quintas-feiras, salvo engano, a nossa proposta era de explorar recursos. Está aberto aqui, apesar, vocês estão vendo aí a questão de listening. Para quem não sabe, para quem caiu neste vídeo, para quem está vindo do futuro e o planeta Terra ainda está intacto, né? Eu sou Guilherme Cordeiro, mais conhecido como Mr. Speak English. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, quanta pompa! Desde os 15 anos de idade. Mas nada disso, pessoal. O inglês é uma língua global e é este slogan que eu carrego e uso o tempo inteiro, porque 2 bilhões de pessoas no planeta Terra falam inglês. Só falta você, então, efetivamente. Falar inglês não é chique. Falar inglês não é especial. Falar inglês não te dá exatamente um status social, mas ele sim te abre oportunidades, ele sim te dá superpoderes, tá bom? E é isso que a gente vai conseguir explorar. Às quintas-feiras, a proposta é que a gente possa explorar os recursos. Portanto, eu vou apresentar aqui, e eu espero que a rainha da Inglaterra não venha puxar o meu pé, porque eu vou mostrar algo do Conselho Britânico, e eu espero também que não apareça um guarda com aquele tubo peludo preto na cabeça vir me buscar. Espero que não, mas vamos lá, guarda real. Home. Seguinte, ó, você vai ir digitando aí www, esse nomezinho, ó, British Council, Conselho Britânico, British Council. Ah, mas professor, eu aprendi que o inglês de verdade é o inglês americano. Não se desespere, o inglês é uma língua global. É isso mesmo que eu disse, o inglês é uma língua global. Não se preocupe neste momento, pelo menos com essa questão de variações, variantes do idioma. O importante é que você fale, que se comunique. Então não fica muito preso a essa ideia, ai, o britânico, ai, o americano. Puta, que pesadelo, eu via isso nas escolas de inglês. Ah, mas professor, qual que é a diferença do americano e do britânico, do americano, do britânico? E ficava nessa bobagem, ah, do americano, do britânico, e a pessoa do lado falando, e você nessa. Ai, mas é color com U, ai, mas é neighborhood sem U, ah, mas essa aqui eu falo potato, ah, mas essa eu falo potata, e a pessoa do seu lado falando. Então não se preocupe muito nesse momento com esse negócio de variantes do idioma. Eu quero que você simplesmente fale. E para falar, a gente tem que praticar. Portanto, eu que estou apresentando aqui um recurso que é o British Council. Ai, não se preocupe, não se desespere, o inglês é meio que uma coisa só. Não tem muita mágica, tá bom? A questão da fala, do ouvido, sim, vai mudar, né? Se você escutar um inglês da Escócia, da Irlanda, da Jamaica, da Nigéria, da África do Sul, de fato, vai mudar muito até, né? Tanto que falam que o inglês australiano é o goiano falando inglês, né? Com aquela batata na boca que pouca gente vai entender o australiano, tá bom? Então a questão da fala e do sotaque vai sim existir de fato,
Mas essa preocupação, ela não deve muito existir neste momento do seu aprendizado em que você está estruturando a fala, tá bem? Então, não se preocupe qual variação principal você vai aprender, aprenda o inglês, entre aspas, genérico, que você vai usar meio que para tudo na sua vida, principalmente para a fala, porque a gente quer... Quase que eu falei a palavra. Não existe esse negócio de... Não consigo falar, pessoal, mas vocês conhecem a palavra. É um tal de des, somado com tra, somado com var. Não existe esse negócio de... Não consigo nem falar. Mas é o seguinte, você precisa estruturar a sua fala, portanto, precisa praticar efetivamente a sua fala. Então, aqui, né, muita abobrinha, já falei muita abobrinha, né, merece aí. Eu deveria ter uma sonoplastia aqui, né, uma sonoplastia, apertar um botão assim, jogar um tomate na tela ou explodir um fireworks aqui na tela, seria essencialmente fabuloso, mas como a gente não tem, vocês ficam imaginando aí, vamos direto ao fato. Quintas-feiras nós vamos explorar então, portanto, os recursos. Recursos hoje que são abundantes, são assim, tá jorrando da fonte, tá? Então, quando eu aprendi inglês, e olha que eu não sou tão velho, embora as entradas comecem a aparecer neste momento da vida nossa, repare que hoje, em 2026, você tem assim, o privilégio de aprender a língua no momento de ebulição, de efervescência, de primavera, de florescência, olha quantas palavras, de recursos. Nunca teve tantos recursos. Portanto, eu acho que o papel de uma professora, de um professor de inglês, o famoso teacher, eu acho que hoje, pelo menos para mim, como eu vejo essa questão, deve ser mais um guia, mais um facilitador desse processo em que você está, essa jornada, alguém que vai segurar sua mãozinha, que vai apontar, que vai olhar para você, ter o acolhimento e falar, olha, acho que você pode melhorar nesse aspecto, muito menos do que aquela figura central de obtenção do conhecimento, fonte inesgotável de palavras, quase como um dicionário. Não é esse mais o papel do teacher com inteligência artificial em 2026. Aliás, nunca foi de ser um vocabulário ambulante, de ser um dicionário ambulante. Portanto, explorar recursos também eu acho que é uma função aqui dos teachers. Então eu vou desligar o modo Chandler Bing, o modo mundo de Beakman, mundo bobagem, para a gente focar, agora sim, objetivamente nos recursos. Então você vai digitar www, né, ou já simplesmente aí coloca British Council e vai aparecer duas opções. Vai aparecer a opção para os adultos e vai aparecer essa opção roxinha, teens, com essa palavrinha aqui, ó, teens, que é para nós. Nós somos adolescentes no idioma, estamos aprendendo o idioma, portanto a gente tem que ter uma elaboração, né? A gente ainda não é adulto no idioma, estamos aprendendo, somos crianças engatinhando no novo mundo. Portanto, vá com calma. Você vai entrar no site roxinho do British Council, Learn English Teens. Teens, essa palavra no inglês, significa adolescente. Inclusive está nos números, né? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, né? Entre aspas, dos 13 aos 19, mas só para ilustrar um pouquinho essa questão aí. Portanto, ó, vão ter várias habilidadezinhas aqui, várias categorias. Qual delas que você vai efetivamente clicar? Tá vendo essa grammar aqui? Não clica nela. Neste momento, não clica nela. Eu quero que você escute o que você fala. Portanto, para explorar recursos, você vai vir nesta abinha aqui, ó, Skills, Skill. Né? O L no inglês, ele tem duas pronúncias, ele pode ser o verdadeiro na ponta da língua, né? Listening, né? Aquele que começa a palavra, né? Por exemplo, aqui, ó, learn, aquele que vai empurrar o som da vogal, que a língua vai dobrar e vai cuspir, cheio de perdigoto e baba em você, a letra L, L, login, learn English, tá? Existe esse L e existe o L, que é, assim, ele vai tocar o céu da boca no fim das palavras, né? Por exemplo, level, 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 né? Skill, skill. O L no inglês realmente é falado, tá? Ele não é uma abstração. Por exemplo, na palavra hotel, que a gente fala no português, esse L, que você não fecha a pronúncia, você não coloca a sua língua, a ponta da sua língua no palato, para o inglês esse é um som de W, tá bem? Portanto, o L existe. Você tem que usar a língua aí no céu da boca, já ensinando aqui um pouquinho de pronúncia e fala. Então, skills. Vai clicar aqui em skills. Tem a divisão clássica das 4 habilidades, né? O pessoal chama habilidades de produção, habilidades de recepção, habilidades de estruturação, habilidades ativas e passivas, tá? Aquelas que você vai ativamente
Jorrar vai sair de você, né? Como a fala e a escrita, né? Então, coisas vão sair de você. E aquelas passivas, entre aspas, que você vai vai recebendo, né? Vai recebendo, né? Que nem você aí fica scrolling, né? Brain rot scrolling, Instagram, TikTok, isso aí pra sempre, né? Esse conteúdo que você vai comendo e depois você não lembra nada, absolutamente nada. Portanto, passivo não é tão passivo assim. Exige ali um pouco de esforço e método. É isso que eu tô querendo dizer. O listening também, ativamente, de certa forma, muito embora a caracterização seja de uma habilidade passiva, você vai precisar de um certo método para aprender. Vamos explorar então os recursos. Onde que você vai clicar? Em listening ou speaking. Listening or speaking. Tá? Clica aqui no listening. Joia. Apareceu aqui, ó. Repara que vai ter uma nomenclatura do lado direito. Por favor, Conselho Britânico, não mande um advogado que fala inglês, que ele vai processar-me em inglês. Eu só estou mostrando recursos gratuitos da internet. Olha só, você vai ter aqui, ó, A1 Listening, A2 Listening, B1 Listening, B2 Listening, C1 Listening. Não se preocupa muito com essa régua que é o Common European Framework of Reference, que é o CEFR. Se preocupe mais em tentar se comunicar, em se estruturar neste momento. Portanto, de maneira muito objetiva, você não vai ficar explorando essa sopa de letrinhas aqui, ó. Você vai objetivamente clicar no A1. A1. Vou repetir. A1. A1 Listen. Significa aquilo que é esperado para você numa faixa de aprendizado que compreende provavelmente a sua primeira etapa, a sua primeira jornada no inglês, né? Não vou falar quantos meses, mas o seu primeiro momento de aprendizado vai se basear nesta letrinha aqui. Se você é um iniciante, entre aspas, você é um A, você é uma letra A de alfabeto, vão ter as liçõezinhas aqui, tá bom? Vão ter as liçõezinhas aqui. Lembrando, eu vim por habilidade, então todas essas liçõezinhas são focadas principalmente na habilidade de listening. Repara que listen to, listen to, já vem com a preposiçãozinha junto. Eu vejo todo mundo errando isso aí. Listen musics, né? Listen to music. Sem um S, porque music é um substantivo uncountable, não contável, tá bom? Então, I listen to music. Então, sempre que tiver listen, já vem aqui o chunk, que é outra teoria, né, que a gente tem aí, chunking, que é você aprender inglês em blocos, como se fosse um grande bonecão de Lego, tá bom? Sempre que listen, geralmente vai ter aqui do lado. Sempre que, geralmente, meu Deus, né? Então vamos lá. Geralmente, né, na maioria das construções aí em que você for usar o listen, vai aparecer do lado já a preposição to. Listen to, porque quem escuta, escuta algo. I listen to music. I listen to a podcast. Coisas assim. Portanto, você vai escolher uma destas liçõezinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vamos contar em inglês, né? Vamos aprender aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 listening lessons. Tem 15 para você praticar. Significa mais ou menos o quê? 15 recursos aí só de escuta. Portanto, você vai usar essas escutas aí ao longo do seu aprendizado de uma maneira homeopática. Não vai abrir todas e tentar fazer todas em sequência. Pega aí umas 3, 4 semanas e vai abrindo aqui e fazendo. E repetindo, tá? Esse momento é o momento da repetição. Você quer passar pelo mesmo recurso novamente. Vamos clicar em um deles aqui. Antes, deixa eu só explorar com vocês os temas, ó. A good night's sleep. Portanto, vai falar aqui de sono, vai falar algumas palavras relacionadas principalmente à cama, à saúde mental, tá? At the library, giving personal information. Eu vou começar por essa porque é o nosso cadastro no planeta Terra, é falar de nós mesmos. Quando a gente aprende uma segunda, terceira língua, quarta língua, né? Mesmo, eu já sei inglês, beleza, vou aprender uma outra língua. Geralmente vai começar por essa ideia de se apresentar, de se introduzir ao mundo real, tá bom? Que passa por fornecer informações pessoais. Depois nós temos aí band auditions, né? Que é quando alguém quer tentar entrar numa banda. Describing people, que é muito bom no começo também.
Então, não estão em sequência, mas se eu fosse apontar para vocês quais liçõezinhas eu começaria, provavelmente at the library, giving personal information, que é essa que a gente vai começar, e describing people, porque você vai ter que usar a terceira pessoa do singular. She is happy. He is sad. He looks like. E aí a gente vai tendo algumas estruturinhas um pouquinho mais elaboradas do que só a terceira pessoa do singular e o pronome, né? Então, o pronome pessoal, o verbo ser, estar e um adjetivo, tá? Então, essa estruturinha da fala, ela é meio que dada. Você meio que, quando está começando, você tem que procurar estabelecer essas palavras primeiro, tá? Os pronomes pessoais, I, you, he, she, it, we, you, they, que não tem sequência, mas os professores falam em sequência para ajudar, né? O verbo ser, estar, is, am, are, no presente, são 3 palavras, portanto, 8 mais 3, né? Lembrando que o pronome ali, you, repete, o they para eles e para elas, então já simplifica. E aí os pequenos adjetivos. Happy, sad, tall, thin, essas pequenas frasezinhas que você vai começar a estruturar a sua fala, vai ter aqui em describing people também, tá bom? First day at school é realmente uma primeira possibilidade de você começar a se apresentar no inglês, é você falar da sua rotina, portanto, o primeiro dia na escola. Getting an ID card, de novo, aquela questão da identificação, né? Listen to the conversation and do the exercises to practice and improve your listening skills. Né? A mesma descrição para todos. Interview with a swimmer, um pouquinho mais elaborado. Introducing a friend. Então, se eu fosse selecionar 3 para que vocês começassem agora, né? Então, Learn English Teams, do British Council. Aí você vai lá em Skills, que é habilidades, treinos, talentos, e você vai praticar, nesse caso, as habilidades do inglês, né? De estruturação, de recepção, passivas, ativas, etc. Tanto faz a nomenclatura, mas você vai se preocupar neste momento mais com listening e com speaking do que com gramática, tá? Principalmente para essa questão da fala. Eu quero que você fale de alguma forma. Tem várias abordagens, mas você tem que tentar falar muito mais do que você ficar preenchendo buraquinho e lacuna, né, com o exercício. Fill the blanks, preenche a lacuna aqui. Não, o mais importante agora é que você comece a usar esses músculos, essa memória muscular, comece a fazer toda a fiação aí do seu cérebro para falar uma outra língua, tá? Então eu escolheria introducing a friend, tá? At the library, giving personal information and describing people. Essas 3 são as melhores neste momento, do que, por exemplo, online safety conversation. Bom, ordering food in a café, a gente vai usar também spelling colors. Acho que esse é o mais elementar. Se você quiser bem começar mais para vocabulário, começa aqui, ó, spelling colors, tá? Ai, professor, tem letra U, mas eu aprendi sem U. E a variação, uma britânica e outra americana, mudou um pouquinho da ortografia, mudou um pouquinho da pronúncia, é só isso, tá? Então, na sua própria língua aí, a regionalização já muda, né? Os mineiros falam do jeito, os sulistas falam de outro. Então, assim, né, a ortografia é igual, mas o sotaque já muda. Então, não fica assim... É o que eu tô falando, não fica focando nessas... Não fica nitpicking. Olha só que coisa legal no inglês. Não fica nitpicking, né? O famoso caçar pelo em ovo. Don't be finicky about your learning curve. Né? Não seja um chatolino, né? Não seja o João do francês, para quem já assistiu, que era aquela pessoa que pegava palavrinha, queria, né? Que ele queria completar todas as palavrinhas do francês como se fossem os 1025 pokémons. Para quem não sabe, já passou de 1000 pokémons, pessoal. É esta a realidade que a gente vive, tá bom? Spelling names também muito bom. Se eu fosse começar assim, ó, nossa, é meu dia -2 no inglês, né? O famoso eu tenho até dificuldade de falar, não consigo falar essas palavras do marketing. Não sai da minha boca. Não consigo, pessoal. É muito marketing, é muito marketing. Se eu fosse começar do início, do elementar, do básico, eu começaria dessas coisinhas, ó, por exemplo, spelling names. De verdade, aqui seria a fundação, né? Então, ó, clica aqui, ó, instructions. Você vai ler isto. Repita comigo, ó. Let's do some shadowing, will ya? Do the. Do the. Ah, professor, não é isso não. Tá ali, ó, do the. Do the. Não! É o mesmo alfabeto, mas a pronúncia é diferente. Portanto, você não pode simplesmente pegar os sons do seu alfabeto, reproduzir em uma outra língua e esperar que as pessoas entendam, né? Apesar do alfabeto ser compartilhado aí, né, os mesmos símbolos, a mesma programação gráfica, digamos assim, você vai pronunciar de uma maneira diferente. Portanto, aqui, né, esse D no inglês, ele tem essa flexãozinha, essa frescurite aí, né? D,
D, né? Então é do, do. Aqui também, ó, esta palavra que é definitiva se o seu sotaque tá bacana ou não. E de novo, não é questão de você falar ou não, mas só questão de sotaque. Se você fala de, você é brasileiro. Se você fala da, você não é mais brasileiro. Como assim, professor? Ah, então quer dizer que o sotaque é melhor? Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando que a pronúncia esperada para o artigo definido é da. Às vezes, the, no motivo de ênfase, ou quando há uma conexão fonética, por exemplo, the office, né? Que é uma questão mais fonética, mais sonora do que propriamente da pronúncia isolada da palavra. Portanto, já em duas palavrinhas a gente vai começando aqui, ó. Do, the. Preparation, Shen. Também, ó, o famoso Tião da casca grossa, Sebastião. Seguinte, ó, T, esse T aí vai arrastar pro SH. Shen. Vai ter um som de schwa sound aí no Xion, tá bom? Então, tem uma tendência muito forte do inglês brasileiro falar as vogais, principalmente a letra O, a letra O, para baixo. É uma abstração que eu tô fazendo aqui. Aí, fugir do pecado. Mas é o seguinte, ó, você vai imaginar o seguinte, uma seta que sai de sua boca. Uma seta que sai de sua boca. E você vai imaginar assim, se ela for para baixo, né, eu não tenho como ensinar fonoaudiologia, não sou patologista, não sou especialista em fonoaudiologia, eu só estou falando do ponto de vista do aprendizado do inglês. O que você precisa? Você precisa entender onde que está esse som na cabeça, nos músculos, no tórax e tal. Geralmente esse som do inglês, ele é mais aberto, anasalado e projetado. É assim, ó, aberto, anasalado e projetado. Enquanto que o português que a gente fala, muitas vezes, ele é mais... Tudo vai abstraindo aí, para baixo, né? Com boquinha de siri, né? E uma pronúncia um pouco mais fechada. Então, por exemplo, a gente fala bolo, bem fechadinho para baixo, né? Bolo. Se um inglês, um americano, outra pessoa fosse falar a palavra, eles falariam, por exemplo, bolo. Um exemplo, né? Uma abstração aí. Então, só para vocês entenderem que nesse comecinho é importante ir se acostumando com a ideia de que não é porque tem as mesmas letrinhas, né? Não é porque compartilha do mesmo alfabeto, que os sons são iguais, que as palavras são iguais e principalmente que o jeito de falar é igual, né? Então, o americano, principalmente, a variação do inglês americano, se for da costa leste, da costa sudeste, ele é bem anasalado, tá? E é isso que eu gostaria que vocês começassem a entender. As variações importam muito também na parte do listening, muito mais do que do speaking, né? Porque você sim vai falar com sotaque, vai sim falar a pronúncia errada no começo, e tá tudo bem, e deve ser assim mesmo, né? Mas não quer dizer que você não deva entender os processos que estão por trás de tudo isso. Portanto, ó, esse T-I-O-N, ele não é Tion para baixo, fechado. Eu dei toda essa mega explicação só para você entender que o lugar de colocação, isso aqui geralmente é para cima, aberto e anasalado. Shen, né? Apesar de ter um schwa sound, né? Preparation. Do the preparation exercise before you listen. Do the preparation exercise before you listen. Outra coisa, word stress. Do comecinho, né, quando a gente está explorando recursos, você vai observar as palavras que têm 3 sílabas ou mais, vai procurar aí no dicionário ou vai colocar no tradutor para ouvir o robô falando. Exercises, understanding. E vai simbolizar com bolinha pequena, bolinha grande ou menos e mais. Onde for uma sílaba que não tem ênfase, a sílaba fraca, digamos assim, você vai colocar um tracinho ou vai colocar uma bolinha. Onde for uma sílaba forte, você vai colocar uma bolona ou um mais. Então, por exemplo, aqui, ó, não é understanding e não é understanding, é understanding, understanding. Before, exercise, preparation, e não preparation. Né? Então, onde está o word stress, quer dizer, onde está a sílaba tônica da palavra importa absolutamente muito no inglês. Word stress, preparation. Então, todo esse comecinho, né, repara, é importante que você já vá coletando ao longo do caminho, não só a pronúncia, não só a estruturação na fala, mas todos esses elementos. E não são difíceis. Silábica é uma coisa mais de ouvir e reproduzir, uma coisa mais musical do que propriamente técnica, né? Então, por exemplo, aqui, ó, preparation, bom?
E aí você vai clicando nas liçõezinhas. Voltando para A1, listening at the library, giving personal information. Né? Mais ou menos como se fosse um S-H-U-N, S-H-E-N, S-H-E-T-U-N, shen, não tion ou tion, shon, né? Information, shen, aberto para fora, feio mesmo, né? Tá bom? Então é o seguinte, ó, instructions, do the preparation exercise before you listen, then do the other exercises to check your understanding. Foca nos verbos, quais são os verbos principais aqui? Do, listen, do, check. Principalmente esses 4 que eu quero que vocês vejam neste momento. Vamos fazer o preparation. Do this exercise before you listen. Repete aí comigo em casa. Do this exercise. 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 Before you listen. T mudo, não se fala listen. Listen é um S mesmo, som de S. Listen. At the library. T e T vai ter um connected speech aqui, tem vários tipos, tá? Tem elision, blending e tal. Não importa muito nesse começo agora, importa você saber, né? Não importa os tipos, né? Importa mais você saber que sons vão se juntar. O som vai ser uma gororoba só. Então aqui, at the library, vai meio que juntar os T's. Ao invés de você falar, né? At the library. At the library. Você vai falar at the library. At the library. E é isso que eu falo sobre a pronúncia poder ser boa desde o primeiro dia. Quando você entende os processos fonéticos, a estruturação, os elementos da fala, da língua, vai te facilitar muito do que você ficar decorando como fala cada palavra, né? Então, por exemplo, se você entender o word stress, você entendeu uns 50% do inglês. E a maioria dos cursos tem uma tendência a evitar ensinar bem word stress. Né? Alguns nem têm, né? Porque são propostas diferentes. Eu já parto do princípio que tem que ensinar word stress antes da pessoa começar a entender inglês. Porque é a língua. O inglês é muito baseado na questão dessa musiquinha. Tanto que o hip hop, rap, ele cai muito bem. Ele é o inglês. O hip hop é o inglês é hip hop, né? Não tô falando a cultura em si, eu tô falando mais essa questão da musicalidade, das barras, da rítmica, né? Então, é isso, tá? Então, quando vocês entenderem que cada língua tem a sua musicalidade, o seu ritmo, o seu pulso, né? A sua métrica, tal. E o inglês tem essa questão de uma coisa mais assim, palavras pequenininhas, juntar os sons das palavras e fazer um palavrão, né? Que dá a ideia do chunking também, tá? Então, para aprender a língua, a gente tem que entender que cada uma delas tem uma característica, assim, mais próxima, mais própria dela. E a do inglês é muito essa do word stress, né? É muito essa de você juntar os sons, né? De ter conexões fonéticas aqui, o tal do connected speech, que pode ser linking, blending, elision, tem outros tipos aí, tá bom? Então, what information, aqui ó, de novo, letra T, o som da letra T, entre dois sons de vogais, de novo, eu falo som porque não importa necessariamente a ortografia, mas sim o som, né? É a palavra water, British, né? Quando você pode ter até duas palavras, né? Então, repara, não é... Na mesma palavra você pode ter... Eu estou falando aqui principalmente da variação americana, né? Aquela que vai juntar a letra T. Então, o som da letra T, entre dois sons de vogais, geralmente modula e vai ser um flap T. Water. Então, isso vai te ajudar muito no listening, principalmente, e na fala. Se você já desde o começo entender que esses processos existem, e que eles acontecem o tempo todo no inglês, facilita muito essa questão. Então, what information do you think the school library needs to give someone a library card? What information do you think the school library needs to give someone a library card? Quais informações você acha que a biblioteca da escola precisa? O verbo need, precisar. O verbo give, dar, doar, fornecer. Someone, indefinite pronoun, a library card. Então, quais informações você acha que a biblioteca da escola precisa para dar, fornecer a alguém o cartão da biblioteca, né? Então, aí você vai clicar aqui, ó. Você acha que tem que dar o first name? Acho que o primeiro nome é importante? Acho que sim, né? Você vem aqui e check. Do you believe that the surname, né? O último nome é importante? Tá bem, então põe aqui. Favorite song. A música principal, canção principal da pessoa é importante para tirar um cartão de biblioteca? Não, né? Então não clica aqui. Pet, por exemplo, seu animal de estimação é importante
no cartão da biblioteca? Então você não clica, né? É isso que eu falo, ó. Qual que é a tendência do inglês geralmente brasileiro, tá? É muito sensível falar isso, né, pessoal? Porque tá beirando ali aquela questão, não, mas não é isso que eu tô falando. O que eu tô apresentando é que se você pegar essa ideia de processos fonéticos desde o começo, facilita muito. Eu não tô falando que é certo, que é errado, que é feio, que é bonito, que é melhor ou pior. Eu tô falando que é importante você entender o processo fonético desde o começo, a estrutura da fala, essas coisas, tá? Então, por exemplo, se você falar I teacher, my pet, e tudo você dá essa segunda sílaba e esse som de pausa, pet, and I like, é meio que você tá incrementando o inglês com muitas outras palavras que não existem. Mas é mais importante você fazer isso do que não falar, tá? Então, se eu fosse escolher entre você fazer isso e não falar, faça isso. Só tô apontando que quanto antes você entender que não tem esse i no final de tudo, é melhor. Então, por exemplo, aqui não é pet, é pet. Você pode até não falar o T, pet, né? Que é o held T. É o T segurado, alguém segurou ele. O T que ficou para trás, tá? Então, por exemplo, igual a palavra hot, hot. É o T que vai sair e não sai, é o held T. E tem o vanishing T também, que é o do vanish, poder O2. Que ele toma uma litrada do rosa lá, ele some. Por exemplo, internet, né? Na variação americana. Tá? Então, pet, não precisa de pet para colocar no library card. Repara também que o som de P, né, você vai entender no listening, tem muito do air puff, dos plosivos, né? Muitas palavras têm muito som no inglês, parece que a pessoa está cuspindo ar, né? Então aqui não é pet, pet, é pet, pet. Tem um ar que é exposto aí, tem um ar que é expulso, como se você tivesse, tá? Então, principalmente na letra P, na letra C, depois de um som de vogal, na letra K, né? Então, por exemplo, cake, cake, tem esse arzinho aí, tá? Class, precisa pôr class? Talvez. Age, acho que é uma informação importante, a sua idade e a sua sala, né? Onde que você tá, o seu curso, a turma. Favorite book, talvez sim, talvez não. Aí ele já aparece aqui, ó. Information, there are only 4 answers to this question. You can deselect an answer and choose another one. Então tá falando que a gente ultrapassou o limite de 4 possibilidades, a gente vai desselecionar. Portanto, aqui, ó, vamos tirar esse favorite book. Vamos chutar esses 4 aqui, ó. First name, surname, class and age. Finish. Very good. Score, né, que é a sua pontuação. 4 out of 4. Olha só que legal que já uso das preposições, né? 4 out of 4. 4 dentro de um total de 4, você acertou as 4, 100%. Tá bom? E aí você vai fazendo esses exercíciozinhos. Eu vou evitar colocar o listening aqui, não sei se dá direitos autorais ou não, mas você vem aqui no listening, vai clicar ele 3 vezes, tá? A primeira vez só clica aqui, né? Não se preocupa muito em entender palavra por palavra ou pronúncia. O mais importante aqui é que você de fato se contextualize. Então aperta o listening e fala sobre o que é o texto. Tá falando de dar informações, né? Eu já fiz a preparação, então eu já sei que o texto é sobre dar informações para retirar o cartão da biblioteca, tá? Então você já está dentro desse contexto, vai apertar o play uma vez, né? Aperta o botãozinho aqui, ó, play, uma vez. Esta uma vez está mais concentrada na contextualização. Segunda vez, você vai abrir aqui, ó, o transcript, vai apertar o play, hit play or play button, e vai aqui, ó, junto acompanhando. Terceira vez, você vai apertar o play e vai fazer o shadowing, ou vai só listen and repeat, tá? Você vai apertar play, vai pausar depois de cada fala e vai repetir. Hello, hello, what's your name? My name's Lucy. And what's your surname, Lucy? More. Can you spell that? More. Vai repetindo, repetindo. Aí depois vai colocando uma entonaçãozinha. Hello, hello, what's your name? My name's Lucy. E vai repetindo isso. Portanto, quinta-feira a gente explora um pouquinho dos recursos. Espero ter ilustrado de uma maneira aí didática e provocativa ao mesmo tempo a questão dos usos dos recursos, tá bem? O mais importante é, de fato, que você fale errado, fale com pronúncia zoada, fale tudo cagado, mas fale. Faz esse movimento de sair palavra da sua boca, de se comunicar de alguma forma também, né? E não ficar só naquela ideia de acho que entendo inglês, mas na hora de falar não sai, né? Então, por que não sai? Porque você não pratica efetivamente. Jogo treino é treino. Nada vai te colocar numa posição igual você conversar com alguém efetivamente. Então, numa situação em que você é colocado a conversar com alguém, é sempre o maior extremo de exposição que você pode estar. Mas também, se você for sentar com duas pessoas nativas, né, digamos assim, ó,
caiu num país gringo, foi falar com 2 pessoas nativas, não entendeu nada, ou foi num curso avançado e tal, vai te causar uma frustração também. Mas é importante que você esteja exposto a esta fala. Vai treinar em casa, falando vozes do além aí na sua casa, vão achar que você está incorporando, está recebendo alguma coisa aí para você, vão achar talvez que você tenha entrado numa ideia meio maluca, assim, se está se tornando um físico nuclear, está com várias ideias. Mas vai falar de algum jeito, vai falar com o espelho, vai falar com o celular, vai falar com o seu pet, vai falar de algum jeito. Porque essa ideia de não conseguir falar tem a ver com não falar. Portanto, se você já fala, aí são outras questões. Muito bem, quinta-feira, sem enrolações, a gente fez uma abobrinha no começo e agora a gente focou aqui. Nas próximas aulas, evidentemente, a gente vai explorando com mais afinco os recursos até que a gente efetivamente consiga ir trabalhando, e aí quando a gente tiver as nossas lives, aí sim, finalmente, vocês vão interagir comigo no chat, vocês vão me xingar, tá bom? Vocês vão me mandar para vários lugares, vocês vão me, digamos assim, encher de perguntas capciosas, mas aqui o objetivo é o aprendizado no inglês. Nós vamos focar no aprendizado do inglês, tá certo? Então, até a próxima, nos vemos numa próxima aula de Mr. Speak English!